A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Estamos começando neste momento o programa Palavra e Revestimento. Eu gostaria de iniciar fazendo uma oração. Você que está no seu lar, se coloque em posição de oração. Vamos entregar ao Senhor a direção desta live para que no dia de hoje o Senhor venha falar conosco grandemente. Entregue também, seja qualquer que seja o momento que você chegue a esse canal, entregue nas mãos do Senhor as suas causas, aquilo que você deseja que o Senhor realize na sua vida. Senhor, eu te dou graças, eu te agradeço, Pai, Deus Todo-Poderoso, e peço que o Senhor tome a direção deste culto, Pai. Que o Senhor tome em tuas mãos o teu servo, que trará a tua mensagem no dia de hoje. Pai, visita esta casa, visita este lar, visita a vida deste irmão, desta irmã. Senhor, eu intercedo por esta casa, peço a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor possa, Senhor Deus Todo-Poderoso, entregar vitórias e bênção sobre a vida deles. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. E depois da vinheta, nós teremos uma palavra no dia de hoje com o nosso pastor presidente, pastor Roildo Paiva. Continue conosco. Do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui nessa segunda-feira maravilhosa, onde Deus tem nos concedido um dia de bênção, um dia de vitória, e agora estamos aqui para vos transmitir uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. Fique conosco, que Deus tem uma bênção para você nesta noite. Eu quero deixar alguns versículos aqui na palavra de Deus para a nossa meditação. Mas antes eu quero fazer uma oração para que Deus venha falar poderosamente aos vossos corações, nos direcionar a palavra certa no momento certo para aqueles que estão necessitando de uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. Glorioso Deus e Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui. Te agradeço pela vida de todos os ouvintes, meu Deus, que terão tempo para ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor venha os abençoar poderosamente, que o teu Santo Espírito venha falar poderosamente nesses corações. Amém. Prezados irmãos, eu quero deixar uma palavra no livro do primeiro epístola de João, no capítulo 5, ao versículo 4 e o versículo 5, que nos diz dessa forma, primeira epístola de João, capítulo 5, e os versículos 4 e o 5, que nos diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Que palavra gloriosa! Aqui está o segredo para vencer. E você pode ser esse vencedor. Porque aqui está bem claro como que você vai se tornar um vencedor. Nós sabemos, irmãos, quando se fala em vencer, aquele que põe um projeto, tem alguma coisa que ele queira fazer, para ele vencer, ele tem que se dedicar, ele tem que esforçar, ele tem que dedicar para ele ser um vencedor. O que é vencer? É você atingir o seu objetivo, é você alcançar a vitória que você almejava. E nós vemos que às vezes as pessoas fazem tudo e vence.
e depois eles podem glorificar a Deus e dizer que são vencedores. Nós vemos, no caso dos atletas, eles se esforçam, se dedicam, sabe, tem de muitas coisas para eles serem vencedores. O apóstolo Paulo, quando ele falou disso, ele falou daqueles que correm nos estádios, que eles se abstêm de muitas coisas, ele tem que ter uma disciplina para ele poder, então, no dia da competição, ele competir e sair vencedor. Um país, quando está preparando para uma guerra, eles têm todo o seu preparo, porque eles não podem ir de qualquer maneira se quiser vencer. E assim são várias coisas na nossa vida, em tudo. Aquele que quer passar na faculdade, ele se estuda para ele vencer. É um direito que ele tem. Mas aqui ele está falando de vencer uma coisa que não é com nossos esforços carnais. E ele deixa bem claro aqui como nós vamos fazer para vencer. Ele diz assim, porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Eu creio que eu estou falando com pessoas nesta noite, ou nesse dia que você ouvir, não importa o horário que você ouvir essa mensagem, que você é um vencedor de muitas coisas. Você atingiu o seu objetivo e você venceu naquilo que você empenhou. Mas João está falando uma coisa muito mais especial: vencer o mundo, vencer tudo aquilo que há no mundo, para estar com o Senhor Jesus Cristo. Então ele disse que para nós obtermos esta vitória, para nós sairmos vencedor do mundo, é uma competição contra o mundo, e para nós vencermos, ele dá aqui o segredo: é nascer de Deus. Olha que coisa gloriosa. É nascer de Deus para se tornar um vencedor. Porque todo o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E é tão importante quando nós vemos essa maravilhosa palavra, que ele fala que todo aquele que nasce de Deus, ele vence. Não importa o seu porte físico, não importa o seu nível intelectual, não importa a sua nacionalidade, não importa nada disso. É todo aquele que nascer de Deus. Você quer ser um vencedor? Quer vencer o mundo? Então descubra pela palavra de Deus o que é nascer de Deus. Nós vemos quando Jesus teve aquele diálogo com Nicodemos. A Bíblia diz que era um homem bem-sucedido, era um príncipe em Israel. Quando ele foi ter com Jesus, falando aquelas palavras com Jesus, admirando, e ele admirava mesmo, não era fingimento, porque por fim ele se tornou um seguidor, e Jesus disse para ele: olha, necessário é nascer de novo. E ele ficou admirado com aquela colocação que Jesus fez para ele, que ele tinha que nascer de novo. E ele disse: mas como? Eu já sou velho, eu já tenho uma certa idade, porventura eu tornaria a entrar no ventre materno para nascer novamente? Jesus disse: não,
o que é nascido de carne é carne. Necessário é você nascer de novo, conforme nós vemos aqui na palavra de Deus. Eu vou deixar aqui ler para vocês esse diálogo que ele teve com Jesus. Aqui ele estava falando desse nascimento para poder vencer o mundo. Eu quero ler aqui. Então, disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer na água e do Espírito não pode ver entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário é nascer de novo. Então aqui está o que ele está dizendo: nascido de Deus. Quando você vai até a presença de Deus, aceita Jesus como Salvador, como aconteceu com esse príncipe chamado Nicodemos, você teve um novo nascimento, e não aquele nascimento carnal que foi feito, como ele diz aqui na palavra, mas nascer da água e do Espírito. Então agora você passou a ser um nascido de Deus. Agora você, mantendo esta comunhão através desse novo nascimento, então você tem condição de vencer o mundo. Nós vemos que tem muitos que lutam, que batalham de todas as formas, vence muitas etapas da sua vida, que é coisa gloriosa, como eu tinha dito, mas ele não vence a ele mesmo. Ele não consegue vencer o mundo, porque ele não nasceu de Deus, conforme nos fala a palavra que eu estou pregando nesta noite. E nós vemos que alguns benefícios, algumas coisas tão maravilhosas que acontecem, que aquele que é nascido de Deus, aquele que está vencendo o mundo, ele é visível aos olhos daqueles que estão ao seu redor. Nós vemos, por exemplo, aqui no capítulo 2 dessa mesma epístola, e o versículo 29, que nos diz: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então aqui está uma virtude, uma coisa gloriosa dos nascidos de Deus. Ele que pratica a justiça. Não importa qual era a sua conduta antes dele se tornar uma nova criatura, dele ter nascido de novo. Mas agora que ele está em Cristo, ele passa a praticar a justiça, ele passa a reconhecer o direito do seu próximo, passa a respeitar o direito do seu próximo. O que é do seu próximo, o que é dele, o que é seu, é seu. É isso que é praticar a justiça, saber honrar e respeitar aquilo que os outros têm. Então, ele disse aqui que aquele que faz isso, ele pratica a justiça. Quantas pessoas talvez não tinham esse comportamento? Ele lesava, ele extorquia, ele praticava injustiça contra o seu próximo, principalmente contra os menos favorecidos. Mas agora não. Agora ele é nascido de Deus. Agora
ele passa a praticar a justiça. E ele vem também, aqui no capítulo 3, o versículo 18, nos diz também de uma virtude que tem aqueles que são nascidos de Deus, que nos diz dessa forma tão importante. Nós vemos aqui nessa primeira epístola mesmo, no capítulo 3, e o versículo 18, eles dizendo dessa forma gloriosa, que aquele que vive assim, ele não continua ou não vive na prática do pecado. Ele não tem mais prazer nas coisas que o mundo oferece. Por quê que ele tem esse comportamento? Porque ele é nascido de Deus. Ele nasceu de Deus. Ele tem uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, veja que coisa gloriosa, que coisa tão importante nós termos esta nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que João, ele estava dando esse conselho tão maravilhoso, tão importante, que foi para aqueles dias e é para a atualidade também. Então ele disse, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. São duas coisas. Uma contribui para a outra. Nasceu de novo, e agora ele tem fé. Agora ele vai vencer o mundo. Veja que como é importante nós procurarmos conhecer e procurar ser esta nova criatura, procurar ver o efeito do novo nascimento, como ele diz aqui, porque esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então, eu volto a dizer, para você vencer em qualquer coisa secular, você tem que preparar para aquilo que você quer vencer. Se for numa competição esportiva, você tem que procurar praticar, treinar, exercitar, dependendo da modalidade, ela exige esforço, você tem que se abster de muitas coisas para você se tornar um vencedor. Se você quer passar num curso, você tem que estudar. Se você for fazer qualquer outra coisa, você tem que preparar e pode sim tornar um vencedor. Mas para vencer o mundo, você precisa nascer de novo e ter fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme ele continuou dizendo aqui, primeiro, ele disse que quem vence o mundo, que aquele que vence o mundo, senão, quer dizer, aquele que é nascido de Deus, e esta é a vitória que vence o mundo, é a vossa fé, a vitória que vence o mundo. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você quer vencer? Está passando por dificuldades? Não está conseguindo? Está lutando, mas não consegue? Talvez você está lutando com as suas próprias forças. Você está lutando com a sua própria sabedoria. Você está lutando
baseado na sua experiência de vida. Você está querendo vencer, lutando pela sua posição social. Você está lutando, querendo vencer pela sua posição intelectual. Se você está procurando por esses meios, jamais você vai vencer o mundo. Por isso que a palavra de Deus nos dá esse conselho para nós procurar, então, aplicar isso na nossa vida. Você quer ser um vencedor? Faça isso. Nasça de novo e pratica a fé que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que para vencer tem diversas adversidades. Jesus mesmo nos diz, quando ele estava falando com seus discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 16 e o versículo 36, ele deixou bem claro para os seus discípulos, deixou uma palavra objetiva para eles. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende fé, tende coragem, confia em Deus. E depois, concluindo esta palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aí ele diz: eu venci. Jesus dizendo. Jesus, como homem, ele venceu. Por isso que ele estava dizendo: eu venci. Se ele estava dizendo isso como homem, que ele venceu, ele estava querendo nos passar que nós também somos capazes então nós vemos aqui ele falando dessa forma gloriosa, que ele tinha vencido. E João aqui nos dá a indicação de como nós vencer. Primeiro, ser nascido de Deus. E depois, exercitar a fé que nós temos no seu Filho Jesus Cristo. Porque, irmãos, tudo que nós vamos fazer, se nós não tornar um vencedor, não alcançamos o nosso objetivo. Então, nós aqui estamos no mundo lutando para nós vencer. E com esta fé, no crendo que Jesus é o Filho de Deus. Nós vemos lá no livro do Apocalipse, quando nós lemos aquele assunto das 7 cartas das igrejas que estavam na Ásia, todas elas têm uma promessa, mas todas elas têm também uma condição para o vencedor. Então, seja um vencedor e tenha fé que você vai vencer. Olha aqui, como diz, eu vou passar a ler as promessas que ele tem para aqueles que estão vencendo, aqueles que se tornam vencedor. Nós vemos aqui as cartas que foram escritas e as promessas que ele tem dito. Ele diz aqui, a primeira carta aqui na ordem que nós temos, na Bíblia disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Promessas para o vencedor. E quem vence? Os nascidos de novo. E qual a vitória? A fé que nos faz vencedor. Então, quando ele escreveu essa aqui, ele disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Interessante essa outra recomendação. Quem tem espírito, ouça. Ou quem tem ouvidos,
ouça. A palavra de Deus também nos exorta que a nossa fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então você nasceu de novo, ouve a palavra, e a sua fé vai crescendo de maneira tal que você vai se tornando cada dia um vencedor. Então ele disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas tem que ouvir. O Espírito está falando, o Espírito está exortando, o Espírito está aconselhando. Ouça e faça isso. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do jardim. Que coisa gloriosa. E nos faz vencer o mundo, e nós vamos obter esta promessa que ele está dizendo. E aqui ele diz também na segunda carta, quem tem, Apocalipse 2, e o versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. É uma vitória muito grande para o vencedor. Vai ser coisa horrível a segunda morte. O dano da segunda morte, ele é terrível. Vai ser naquele dia que vai ser a separação eterna de Deus. Hoje, as pessoas morrem em Cristo Jesus, ressuscitam com ele no dia do arrebatamento da igreja, mas os demais não ressuscitarão, só vão ressuscitar no juízo final, e ali vão sofrer o dano da segunda morte. Mas sabe quem vai sofrer o dano da segunda morte? É os perdedores, os derrotados, os que não venceram. Mas eu creio que você é um vencedor, não vai sofrer esse dano, vai tomar posse dessa promessa da palavra de Deus, mas deixa bem claro, ouça o que o Espírito diz, e não receberá o dano da segunda morte. Seja um vencedor, lute para você ser um vencedor, para não sofrer esse dano, conforme aqui nos fala a santa e poderosa palavra. E aqui no capítulo 2, o versículo 17, quando ele falou à igreja de Pérgamo, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Oh, que coisa gloriosa! Bom, quanta promessa, quanta virtude, quantas bênçãos, mas tudo isso é para o vencedor. O perdedor, o derrotado, não vai ter nada. Então, não seja esse. Lute para que você vença o mundo. E para vencer o mundo, você tem que nascer de Deus, conforme a palavra, e ter a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim ele foi acrescentando as promessas aos vencedores. Nós vemos aqui na quarta carta, ele fez essa promessa também a esta igreja que estava em Tiatira, quando ele nos diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Promessa para o vencedor. Se você chegou até aqui, lute para chegar até o fim, para se tornar um vencedor,
para tomar posse dessas bênçãos que o Senhor tem prometido. E ele diz, o segredo para nós vencer. E não é a todo o que é nascido de Deus, ele vence. Independente das circunstâncias, independente de tudo que vier a acontecer, que estiver à sua volta. Se você é nascido de Deus, você é um vencedor. E ele continua aqui fazendo as promessas ao vencedor. Na quinta igreja, no capítulo 3, e o versículo 5, que nos diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja quantas promessas. Aqui ele está falando, aqueles que vêm, o seu nome é escrito no livro da vida. Mas, se ele fracassar durante a caminhada, quer dizer, ele não chegar à reta final, ele não vencer o mundo, ele se não tornar um vencedor, ele não pode receber essa promessa. No passado, Moisés falou desse livro, ele pediu que o Senhor riscasse o seu nome do livro que estava na vida, mas Deus, naquele diálogo que ele teve, ele não fez conforme Moisés falou. Ele disse que não, só ia riscar daquele que pecasse. Quer dizer, só ia riscar daquele que não vencesse, daquele que fracassasse. E aqui ele está falando que o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Isto é uma recepção maravilhosa. Quando a gente chega em algum lugar, é tão bom quando a gente é bem recepcionado, é conduzido a um lugar de honra. E assim vai ser para o vencedor naquele grande dia. E ele vai ser recepcionado pelo o Senhor Jesus Cristo, conforme ele está dizendo aqui, que ele vai confessar o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A gente pode imaginar que é dia glorioso. Jesus dizendo para o seu Pai: Pai, este aqui foi um vencedor, este creu no meu nome, está aqui, estou te apresentando. E ali vai ser um momento glorioso, juntamente com todos os anjos. Por isso, lute e vença. Se você venceu este ano de 2020, está vencendo, lute, não desista, luta para vencer, para ser recepcionado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele continuou fazendo essas promessas. Hoje eu estou falando para que você, então, tome uma atitude, não desista, para que você caminhe e seja um vencedor para alcançar todas essas promessas preditas aqui na palavra do Senhor Jesus. A sexta igreja, a igreja de Filadélfia, ele diz aqui: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantas promessas! Isso é para o vencedor, isso é para você, porque eu confio que você é um vencedor, através da palavra de Deus, não pelos seus esforços, mas porque você nasceu de Deus e tem a fé no Senhor Jesus Cristo. Sem essa fé, jamais você pode vencer
para herdar estas promessas. E aqui veio, então, esta última carta, a 7ª carta, que a igreja que estava em Laodiceia. Ele veio falando desta maneira: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Jesus, ele aqui ratificou o que ele havia falado lá em João 16:33, dizendo que para ter bom ânimo, que ele tinha vencido o mundo. E aqui ele está dizendo novamente: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo, com Jesus, no trono, no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai. Que coisa gloriosa! Que promessa gloriosa! Mas é para os vencedores. Por isso que João, quando ele escrevia esta epístola, deixando esse conselho tão maravilhoso, ele falou da maneira em que nós devemos nos comportar para nós sermos um vencedor, como foi o nosso Senhor Jesus Cristo, para herdarmos todas essas promessas e outras que estão em outros lugares que a palavra de Deus nos fala tão claramente. Conforme ele diz aqui, eu li na leitura, João capítulo, 1ª epístola, João capítulo 5, esses 2 versículos que eu tenho lido, o 4 e o 5, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta palavra me encheu de gozo, é todo. Não é como uma competição aqui no mundo, que um só leva o prêmio, e dependendo do esporte, é a coletividade que leva o prêmio. Mas aqui não tem isso, é para todo que vencer, tem essa recompensa da parte do Senhor, nosso Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Ele deixou bem claro que não é por outro meio, a não ser a fé que tem no nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse: quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele fez uma pergunta: quem? Jamais as pessoas vão vencer. Tem que crer que Jesus é o Filho de Deus. Então, quero orar por você agora. Eu quero pedir para que você não desanime. Você é um vencedor. Aqui está a palavra. Aqui está ele falando para nós: louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Está difícil as coisas do mundo, mas ele está falando aqui claramente como nós podemos vencer. É com esses ingredientes que nós vamos vencer. Então, eu quero orar por você agora, para você tornar um vencedor, para você um dia falar como o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, que ele estava dizendo, mas ele estava dizendo também que era para todos os vencedores. Esta referência bíblica se encontra na 2ª epístola de Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 7, fala desta promessa gloriosa. Então, agora, eu quero orar por você. Você que está aqui é um vencedor. Você é vencedor por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado e poderoso Deus, eu agora oro, meu Deus, por aquele que porventura está desanimado, porventura aquele está achando que não vai vencer,
Meu Deus, que o teu Santo Espírito agora entre nessa vida, que ele continue a caminhada para ser um vencedor, para herdar todas essas promessas. A tua palavra nos diz que nós temos condições pela fé, crendo em Jesus Cristo, de vencer o mundo com tudo aquilo que ele oferece e caminhar com Jesus. Como Jesus venceu, nós também, crendo nele, nós podemos vencer. Pai querido, visite esta vida aonde estiver agora. Faça dele um vencedor. Faça dele, meu Deus eterno e glorioso, um campeão. Para a glória e honra do teu santo nome é que eu venho te pedir. Amém. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus.